Olá, pessoal. Então, estamos de volta para continuar, né, a explicação do que vocês vão conseguir estudar aí nessas próximas unidades, ok? Então tá, então nós vamos trabalhar com um instrumento chamado organograma, que nós vamos entender, conhecer os tipos e estruturas de organograma, que é esse conhecimento da parte estrutural, né, de hierarquia dos setores dentro da empresa. Nós vamos trabalhar também com fluxograma, que é também um instrumento que nos mostra o processo, o caminho que os processos seguem, né? Ou seja, o nome já diz, é o fluxo. Por onde deve passar essa informação? Por onde deve passar esse serviço? Na construção desse produto, qual o fluxo que ele deve seguir? Também, outro instrumento que é burocrático, mas ele é necessário. Por quê? Eu preciso entender qual é o caminho legal e correto que essa instituição adota para um determinado processo, né? Então, o fluxograma é esse instrumento que a gente constrói dentro de alguns símbolos, né? Indicando que você deve para um setor ou não, e que te permite essa informação para você também não desenvolver uma atividade de forma errada. Talvez o resultado final vai até ser suficiente e eficiente, mas você fez um caminho que não é o correto, ou você pulou alguma etapa porque você não conhecia o fluxograma daquele processo. Então, é uma parte mais burocrática, sim, é um instrumento que vai ditar, né, o passo a passo, mas ele é importante para que o resultado final efetivamente tenha cumprido as suas etapas e não tenha deixado nenhuma informação para trás, nenhuma etapa para trás. Pode ser que essa etapa não vai fazer tanta diferença, mas e se for uma etapa muito importante? Né? Um aviso, um memorando que você deveria passar por uma diretoria, uma informação que você deveria passar para um fornecedor, um processo de licitação, por exemplo, todos os passos são importantes. Uma informação que você deixou de passar, você pode trazer problemas futuros lá na frente para essa licitação. Então, o fluxograma vai fazer nos entender qual é o fluxo que um processo ou uma produção deve seguir, tá? Outro instrumento que a gente vai trabalhar dentro dessas 3 unidades chama-se layout, que é estudar essa disposição física que a gente vai colocar tanto na área das empresas que prestam serviço, como nas empresas da área comercial, né? A parte de mesa, cadeira, espaço de sala, que às vezes as pessoas passam muito despercebido, mas olha, se você pega vocês enquanto trabalhadores aí, a gente passa mais de 8 horas dentro de uma empresa, a gente tem que ter uma lógica para trabalhar, né? Onde sentar, onde ficar perto da impressora, que setor deve ficar perto de qual setor, né? Porque eles têm serviços que são contínuos, né? Um depende do outro, então não adianta um ficar no 10º andar, outro no primeiro, esse tempo de desgaste, de deslocamento, todos os dias, de 5 minutos, 5, você chega no final, uma perda muito grande de tempo para execução. Então, o layout nos permite estudar e entender qual é a disposição melhor para essa estrutura física da minha empresa. Se eu já conheço o processo, né, o organograma, se eu já conheço os processos através do fluxograma, eu consigo entender que tal setor fica perto do outro, que o setor X compartilha de determinados equipamentos. Às vezes vocês têm alguns setores que usam uma impressora só, para 3, 4 pessoas. Então, qual é o melhor local para esse equipamento, para que todos consigam usar de forma mais eficiente, com menos desgaste, enfim, tá? Também é um instrumento que nós vamos trabalhar dentro dessas unidades. Outro instrumento que vocês vão aprender e conhecer são os processos, enfim, efetivamente, né? Como que acontece, como que distribui, como que a gente cria, como que a gente consegue entender as etapas de um processo. O processo é exatamente esse passo a passo de uma atividade. Então, eu tenho uma meta para ser cumprida, um objetivo, uma tarefa, e como que eu faço para alcançar o resultado final dessa tarefa? É o processo que a gente vai estudar, fazer primeira atividade A, depois B, mas qual que é cada atividade dessa? Então, é importante conhecer a parte estrutural interna da nossa empresa para que a gente tenha uma noção final para saber quem pode ou não pode adiantar o serviço, que tipo de decisão que tipo de etapa eu posso acelerar, que tipo de etapa não podemos acelerar porque precisa de outra para ser concluída, enfim, né? Essas informações pertinentes ao resultado final. E, por fim, a gente vai também conhecer também outro instrumento chamado diagnóstico e outro a análise organizacional. Quando eu já conheço todo esse processo interno, a estrutura interna da minha empresa, então, a partir do momento que eu vou estudando e conhecendo, eu vou ter um diagnóstico, né? O diagnóstico é
um relatório de como que você está. Não é assim que a gente faz quando vai ao médico? O médico pede uma série de exames, o exame clínico com os exames específicos laboratoriais, e ele te dá um diagnóstico que você tem. Assim é a nossa empresa. Eu estudo a parte interna da minha empresa estruturalmente, né? Você, com a sua competência de administrador público, sabe quais são as melhores formas de se fazer isso, e você vai pontuar quais são os processos ou atividades que estão sendo feitas de forma efetivas, com sucesso, quais atividades que estão com falhas, e você vai trazer então esse raio-x dessa empresa e aí fazer essa análise. Onde está a falha e como solucionar. E aí já está pisando na tomada de decisão. Vocês entenderam porque a gente vai ter que caminhar por essa parte estrutural, de conceito, da parte mais teórica? Porque para que eu possa tomar essa decisão baseada nesse diagnóstico e nessa análise que eu fiz, eu preciso de um conhecimento prévio dessa instituição e aí sim eu estou pronto para tomar a decisão. Fora, claro, que eu tenho que ter conhecimento do mercado, da análise externa, para que eu fale que se essa resolução é viável ou não, ou se vai atender uma demanda do mercado. Então, isso aqui é só para vocês entenderem o que a gente vai caminhar nessas 3 primeiras unidades, o que a gente vai abordar, o que vocês vão conhecer. É uma disciplina muito tranquila, muito gostosa, porque é vivencial, né? Todo mundo já passou por isso. Mesmo que já não está trabalhando, já vivenciou do outro lado de cá enquanto consumidor. A gente já foi a ponta do iceberg desses processos que a empresa executa, né? A gente, quando é atendido numa instituição, a gente foi atendido por algum determinado setor que está respondendo a uma outra diretoria, que faz parte do organograma. Então, a gente vivencia essas situações que a gente vai estudar nessa disciplina, tá bom? Bom, e aí, qual é a grande pergunta que a gente vai fazer no final do curso, né, da disciplina? Qual é a estrutura organizacional em uma empresa pública? Qual que é a estrutura ideal? Qual que é a estrutura adequada? Será que existe um padrão? Toda instituição pública tem que ter uma estrutura organizacional igual? Ou ela pode ser diferente? Ou não, ela realmente tem que ter um padrão, que depende do segmento. Eu só vou saber responder em vocês quando a gente entender toda essa parte teórica, olhar para a sua instituição, olhar para o seu mercado, qual a melhor forma, qual se adequa melhor. Juntando o perfil da população, o perfil da minha direção, o perfil do meu comando, o perfil das pessoas que trabalham lá, o que eu tenho de estrutura física e tecnológica, né? Todos os meus recursos, qual é a melhor forma de trabalhar? Qual é a estrutura que mais vai proporcionar eficiência e eficácia para os resultados dessa organização? Então, qual que é a melhor estrutura? A gente tem que entender quais existem aí de conseguir ter esse conhecimento baseado em informações consistentes de estudos para poder definir, então, a personalização dessa empresa. E aí, para a gente conseguir entender por que a gente vai passar por esse caminho e tomar decisões. Por quê? Porque administrar implica planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos totais de uma organização, a fim de alcançar os seus objetivos. Então, se eu tenho que fazer essa junção dessas séries de ações, que é planejar, organizar, dirigir, controlar, eu vou sempre perceber que eu faço tudo isso e alcanço o objetivo. Só que esse objetivo já foi alcançado, a gente coloca outro objetivo, baseado numa demanda do mercado. E aí eu tenho que planejar, organizar, dirigir e controlar de novo esses recursos para alcançar esses outros. Então, a administração é um processo cíclico. Assim que a gente alcança o objetivo, a gente vai colocando outro, porque toda organização ela funciona para atender uma demanda, né, da sua comunidade, do seu mercado, mesmo as instituições públicas. E aí, nesse momento que eu vou planejar, organizar, dirigir, controlar, eu estou o tempo todo tomando decisões. E se eu consigo tomar decisões de forma efetiva, com qualidade, se eu conheço a minha instituição internamente, se eu conheço o mercado externamente, e aí eu tenho informações suficientes para falar qual é o melhor caminho que eu devo tomar. Então, vejam que administrar é um conceito, né, bem padrão da administração, são verbos de ação. Planejar, organizar, dirigir, controlar, são verbos que exigem ação, tem que fazer alguma coisa, não é só pensar não, como fazer, né? E aí, quando eu estou tomando a decisão, quando eu estou agindo, né? Olha, vamos lá planejar esse evento, vamos lá organizar esse processo, é uma ação. Então, o administrador, ele é um profissional de ação.
E se eu tenho uma ação, eu tenho que tomar decisão, eu tenho escolhas para serem feitas. Se eu tenho decisões, escolhas, eu preciso de informações consistentes, confiáveis, né? E rápidas hoje em dia, não posso ter informações que já se passaram de um tempo de validade, para que eu possa tomar as minhas decisões, tá certo? Então, a minha proposta hoje era me apresentar, é claro, e também só dar uma pincelada para vocês, o que espera por vocês nessas 3 primeiras unidades, nessa primeira etapa do nosso semestre. A gente vai preparar algumas outras coisas mais específicas, mas eu queria que vocês já se situassem do que a gente vai trabalhar nesse semestre com essa disciplina, tá certo? E só para finalizar, eu trouxe 2 trechos para vocês aqui da nossa apostila, tudo, né, a gente vai baseado nela, porque é o material que vocês têm de recurso, que lá tem uma frase que fala assim, ó, a tomada de decisão frequentemente causa um impacto que vai muito além do resultado imediato. Então, tudo que vocês vão tomar de decisão, parece que é para solucionar um problema que está aqui, agora, nesse momento, mas com certeza trará, né, outras consequências futuramente, que você vai mudar um processo, você vai mudar um fluxograma, tá? E o administrador ele tem essa função, né, de desenvolver e regular esses processos. Toda vez que eu tomo uma decisão, eu tenho que regular uma outra parte que eu tive que escolher. Toda decisão requer escolhas. Então, se eu escolhi o lado A, o lado B, o que eu vou fazer com ele? Vou jogar fora, vou trocar, vou reorganizar, vou inserir em outro setor? Então, essa decisão, o tempo todo, vocês vão ter que tomar, tá? E o administrador não é exclusivamente tomar decisões, mas também tomar providências para que o processo de decisão se realize de maneira eficaz. Então, não é ficar apagando incêndio. Um problema que deu nesse momento, você toma decisão, resolve. Mas e aí? Ele vai se repetir? Foi um problema especificamente com um cliente, com um processo, e aí você resolveu. Mas esse processo, em algum momento, alguém vai tornar a fazer. E quando ele for fazer, vai acontecer o mesmo problema, vai dar o mesmo erro. Então, além de solucionar um problema imediato, é tentar descobrir, dentro do olhar para trás desse processo, onde que está o ponto de estrangulamento. E aí solucionar efetivamente. Que aí você tem um processo resolvido, né, ou modificado, se você for fazer isso, de forma efetiva. E que isso não vai mais acontecer, tá bom? Então, lembrando, né, a gente vai ter já algumas atividades no portal. Para a primeira prova, unidade 1, 2 e 3. Fique sempre atento aos prazos, né? A gente coloca um prazo bem dilatado, mas precisa muito de comprometimento, de sentar realmente, de delimitar ali seu horário de estudo, tá bom? Eu agradeço a todos, parabenizo mais uma vez por estar cursando esse curso e um excelente semestre a todos e bons estudos. Um abraço.